O que quer dizer? O pecado, ele fere a lei de Deus. Mas o que nos faz perder a presença de Deus é a incredulidade. E aqui não está falando da incredulidade dos ímpios, aqui está falando da incredulidade daqueles que se dizem cristãos. Essa exortação não é para o mundo, essa exortação é para mim, é para você. Consegue entender? Olhe bem, a incredulidade é uma arma maligna que nos impede de ter intimidade com Deus. Olhe bem, vos afaste do Deus vivo. Isto é perder a presença de Deus. A incredulidade é o estado da apostasia. A gente fala, é frieza, sim, mas a raiz é a incredulidade. É a incredulidade. Essa é a definição da incredulidade, de um coração duro, que não se deixa convencer, que resiste. Aí você entra em pontos delicados, daqueles que resistem ao Espírito Santo, daqueles que entristecem ao Espírito Santo, daqueles que apagam o Espírito Santo de suas vidas. Incredulidade. Incredulidade é um pecado que afronta Deus diretamente. Aqui, eu quero dar um passo mais além, porque o nosso tempo já está indo embora. Quantas vezes Deus não pode conosco? Quantas vezes Deus, e vou colocar isso também com muito cuidado, não interprete de forma errada. Quantas vezes Deus não pode conosco? Para Deus não existe o impossível. Deus não conhece nenhuma dificuldade, nenhuma impossibilidade. Deus é Deus do impossível. Mas existe algo que impede Deus de agir. A incredulidade, como nós vimos lá em Nazaré. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lá em Gênesis capítulo 32, versículo 25, tem aquela luta do anjo com Jacó. Você se lembra disso? Lá no Vale de Jaboque. Jacó, ele tem uma luta com o ser espiritual. Essa é uma luta muito profunda, irmãos. Eu fico assim, coçando minha língua com vontade de entrar nessa luta, mas não dá. Mas é uma luta muito interessante. Porque o que a gente descobre nessa luta, que a face de Deus está envolvida ali, que tem a ver com algo muito profundo na experiência do cristão com Deus. Mas existe um detalhe, eu quero me ater apenas ao versículo 25, quando diz assim: vendo este um anjo, e anjo aqui, eu me atrevo a dizer, tem uma consonância cristofânica. Aí diz assim: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. A articulação da coxa, segundo a medicina, é o nervo mais duro do corpo humano. E o anjo tocou na articulação da coxa de Jacó. Todos nós sabemos que Jacó representa uma pessoa com o coração petrificado, duro. Jacó, Então, eu gostaria de fazer um gancho aí. Ele está falando com filhos de Deus. E está dizendo então que tem filhos de Deus que têm um coração duro. E aqueles que não são filhos de Deus? Pior ainda, né? Então o que nós temos que fazer? Primeiro, garantir todo dia que nós somos filhos de Deus e estamos obedientes a Ele. Depois, é chegar para aquele que a gente desconfia que não nasceu de novo e apresentar, falar de Cristo. Foi o que Cristo pediu. Pregar o evangelho, ministrar o evangelho. O que nós estamos fazendo aqui na academia? Por isso que eu peço para vocês, compartilhem esse projeto. Ele é único, ele é pioneiro, ele é inusitado. Só você compartilhar, você já pode estar ajudando uma pessoa. Você pode estar salvando uma alma para Deus. Por que vocês acham que eu faço esse trabalho? Nós temos que fazer esse trabalho. A academia é nossa. A nossa empresa é nossa. Por isso que eu falo todo dia no nosso mini treinamento, vem trabalhar conosco. Deus não vai faltar trabalho para nós. Nunca faltou. E é isso que eu estou testemunhando, são 35 anos. Só que hoje eu tenho um pouco de maturidade espiritual para vir aqui gravar e tornar público. Não estou esperando multidão.
Se Cristo não teve multidões, e quando teve, é porque a multidão estava procurando o interesse dela e não o interesse de Deus, de Cristo. Senhores, Jesus Cristo veio para anunciar o reino dele, não é o mundo. O mundo jaz no maligno. Acabou. Essa vida carnal está sucateada, acabou. Nós estamos falando aqui de vida espiritual. Nós estamos falando de purificação. Nós estamos falando de novo nascimento. Nós estamos falando de corpo glorificado. Nós estamos falando de vida eterna, de amor a ágape. Isso é possível se a gente crer e praticar no dia a dia essa vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Ele representa um cristão carnal. Um cristão carnal. Ele é uma figura importante aqui nesse estudo. Olhe bem essa frase. Não podia com ele. Existe uma tradução que chega mais próximo do hebraico, que diz assim, não podia vencê-lo. Oh, irmãos, como que Deus não podia vencer um homem? A luta ali não era no sentido natural, era espiritual. É claro que tocou de forma física na articulação da coxa dele, mas a questão ali envolvia muito mais as esferas espirituais, onde Deus deseja nos ganhar. E aí ele diz assim, não podia vencê-lo. Aqui há algo muito interessante. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15, diz assim, aquilo que é torto não se pode endireitar. Eclesiastes 1,15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, até o Filho de Deus encarnar, se tornar o carpinteiro de Nazaré, aí pau que nasce torto, ele conserta. Não morre torto, ele conserta. Foi o que ele fez com Jacó. Ele transformou Jacó. Ele tocou na articulação da coxa dele. Veja que para ele transformar Jacó, Jacó sofreu pra caramba, fisicamente. Isso que ele quer dizer espiritualmente, que um filho de Deus sofre. Para ser imagem e semelhança de Cristo, não é tomando sorvete na esquina e falando dele e praticando não viver nele, para ele, por ele, amando-o de forma ágape, dando a vida, se consagrando a Deus. Irmãos, existe um nervo duro dentro de nós, é o nosso coração. Por isso, o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração. Tá vendo? Aí. Dá-me os teus afetos. Por que está escrito isso? Dá-me. Este é um clamor de Deus. E aí você vê algo muito sério. Deus está implorando para nós, está na Bíblia. Dá-me o seu coração, dá-me. Dá-me o seu amor. Porque ele está dando o amor dele. Há 2000 anos ele provou de uma forma derradeira com Jesus Cristo. E nós não damos. A gente fica preocupado com uma batidinha no carro, roubou meu tênis na praia, sei lá. Essas coisas do mundo são tantas que eu fico até envergonhado de ficar falando. Que envolve a nossa vida, nessa luta da espada do Espírito. Quando você estuda essa exortação aqui, essa terceira exortação, o perigo da apostasia, ela abrange todo este capítulo 4. Todo esse capítulo 4 está dentro dessa apostasia, ou dessa exortação à apostasia. E você vai ver que aqui, no versículo 11, está assim do capítulo 4. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vou pegar esse texto. A desobediência de novo. Porque, irmãos, algo muito sério aqui. O assunto do capítulo 4, se você for notar, ele vai falar do descanso de Deus. E que resta um descanso para o povo de Deus. A figura aqui toda está centrada naquela peregrinação do deserto. Porque Deus deu a terra de Canaã para ser o descanso do seu povo. E Canaã é uma tipologia da plenitude de Cristo. Lá em
Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz que quando Deus